Olá, boa tarde e obrigado por estarem aqui hoje. Portanto, começo por agradecer a vocês e também ao Virgílio Varela por ter aceitado o nosso convite para vir cá partilhar um pouco da sua experiência. A ideia hoje é que Virgílio irá fazer uma primeira apresentação, mas a ideia é que seja uma sessão bastante dialogante. Se calhar posso começar eu a conversa, mas a ideia é que depois possamos abrir para esse lado. Ou seja, que este lado e esse lado possam se esbater um bocadinho aqui as diferenças. Há uma citação de Howard Thurman que foi partilhada na sinopse e que foi partilhada pelo Virgílio e que diz: não perguntes o que o mundo precisa, pergunta-te o que te faz sentir vivo e vai fazer isso porque o que o mundo precisa é de pessoas que se sentem vivas. E isto penso que fala de algo que na prática eu sinto que o Virgílio tem trabalhado bastante, que é esta tecelagem, esta imbrincação, não é? esta implicação entre nós e o mundo, não é? Esta não separação entre nós e aquilo que o mundo é e vai sendo. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida, se calhar muitos de vocês já viram, enfim, um pouco a apresentação do Virgílio no nosso site. Nós também fizemos, aliás, o Virgílio fez connosco um microsite onde poderão ver, se ainda não viram, podem depois ver na internet alguns pequenos vídeos onde enfim, que são inspirativos e que instigam também a pensar a questão que nos traz aqui hoje, o que nos faz sentir profundamente vivos. O Virgílio Varela nasceu em Lisboa, é pai de 3 crianças e filho de pais cabo-verdianos e fez um mestrado de Educação no King's College, University of London, com uma tese sobre estratégias de aprendizagem. Desde aí tem desenvolvido e trabalhado em muitas ferramentas educativas, participativas. Eu vou dizer alguns nomes, mas se calhar depois, daqui a pouco, podemos saber um bocadinho mais sobre elas. Se tiverem questões, podemos falar um pouco mais sobre elas. Portanto, refiro-me a metodologias como o Dragon Dreaming, o Work That Recognites, o Jogo Oasis, Open Space Technology, Design Thinking. E com estas ferramentas, que são ferramentas que se calhar depois podemos tratar por tu, que nós conhecemos há muito tempo. Sim, Portanto, sim. eu já tive a oportunidade também de fazer formações com o Virgílio. São ferramentas que eu, dito assim de uma forma muito sintética, mas acho que pertinente, ajudam a fazer aquilo que por vezes é um bocadinho difícil de conceber, que é fazer emergir a inteligência coletiva, não é? E já vamos, se calhar, perceber um bocadinho melhor como é que isto acontece. O Virgílio tem trabalhado nos últimos 25 anos com instituições como a Comissão Europeia, as Nações Unidas, a Unesco, em vários países: Portugal, Brasil, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Polónia, Cabo Verde e Moçambique. É palestrante também e tem atuado na área do empreendedorismo social, inovação e inteligência coletiva ao serviço da transformação humana e regeneração do planeta. E vamos já agora perceber um bocadinho melhor o que é isto e passava-te a palavra, agradecendo novamente estares aqui connosco. Obrigado. Sim. Bom, quero começar por agradecer o convite da Culturgest e da Liliana por eu estar aqui. E eu acho que também não posso começar a falar sem honrar todas as pessoas que contribuíram para eu estar aqui hoje. Este não é um momento meu, é um momento de muitas pessoas que foram meus mentores, que foram meus guias, desde professores, os meus pais, os meus avós, os meus antepassados, e pessoas com quem fui cruzando e que ou tiveram uma opinião diferente da minha, ou tiveram uma opinião igual, mas as duas coisas formaram quem eu sou hoje. Então eu não posso começar aqui a falar sem honrar essas pessoas e honrar de profundo coração tudo o que contribuíram para quem eu sou hoje. Este também não é um momento só meu, eu entendo isto sempre como um momento
coletivo. Nós vivemos neste mundo ao mesmo tempo e eu não consigo me ver separado de todas as pessoas que estão aqui e de todos os seres vivos que estão aqui. E então também honrar essa interdependência que acontece agora. E por fim também honrar a natureza que me permite neste momento respirar e que me permite neste momento estar vivo. O que eu pensei hoje fazer é uma não conferência, que é, eu vou deixar aqui algumas provocações, mas eu quero que essas provocações passem para o lado lá e que vocês também consigam, entre todos, falar sobre o que é esta coisa de sentirmos profundamente vivos. E então eu proponho que em algum momento façamos uma dinâmica, em outro momento façamos uma troca, uma partilha, e que aconteça mesmo aí entre vocês. Eu sei que há algum tempo também nós estamos juntos, nós estamos um pouco desabituados de estar juntos, mas até onde conseguirem ir, ok? Permitam-se. A ideia é que construamos neste momento, nesta sala, uma comunidade temporária. Eu tenho saudades de sentir comunidade. E então, sempre quando eu puder, não sei se vocês também têm. Sim? Sempre quando eu puder, eu vou provocar essa ideia de sermos comunidade, que significa trocar, que significa olhar nos olhos, falar, às vezes tocar, se sentirem, ok? Eu vou começar a minha apresentação por falar de onde venho, e é sempre um dilema para um afro-português, afro-europeu, dizer que é português ou que é africano, e eu já diluí essas divisões, essas barreiras. E as pessoas que olham para a minha tese e para o meu aspecto é que têm, se calhar, às vezes, a ideia de você é de Angola, você é de Cabo Verde, mas, na verdade, internamente eu já diluí isso, eu sou dos dois lugares e das duas coisas ao mesmo tempo. E esta é uma realidade que está a acontecer não só comigo, mas com uma geração inteira de pessoas que estão a viver esses dois mundos ao mesmo tempo e que não conseguem desassociar esses dois mundos. Eu venho deste lugar, eu nasci neste lugar, eu nasci aqui em Lisboa, São Jorge de Arroios, mas essa casa que está, onde diz Amadora, foi onde eu nasci e passei a minha vida até aos 7 anos. E a partir dos 7 anos eu fui viver para este outro lugar que chama-se Santa Filomena, que é um bairro e que foi um dos lugares onde eu aprendi esta ideia de comunidade, esta ideia de partilha, esta ideia de estamos juntos para o que der e vier. E então, nesta comunidade, eu aprendi esta ideia de, sabem, as vizinhas trocarem de prato, fazem o jantar e vão entregar o prato que fizeram ao vizinho, e o vizinho entrega o prato que fez. Isso é tão lindo. É lindo. E, às vezes, nas estruturas como prédios, nós não temos essa oportunidade, mas nas aldeias, certamente, isso deve ter acontecido. Então, nesta comunidade acontecia isso. Eu ficava assim, adorava isso. Também nesta mesma comunidade aconteciam coisas como alguém começar a construir uma casa com 2 pessoas e de repente no fim de semana estão 10, 15 pessoas todas ali a contribuírem e a única coisa que acontece é que depois há um momento em que comemos todos juntos e festejamos. Essas pequenas coisas que aconteceram nesta comunidade mostraram-me o poder do ser humano quando se junta para fazer alguma coisa, qualquer coisa. E foram essas coisas que me fizeram sentir vivo. Onde eu vivia antes, eu nunca tinha visto isso. E, apesar de, aos olhos da imagem, aqui parecer uma casa melhor e aqui parecer uma casa pior, o sentimento de humanidade, o sentimento de dimensão humana era tão grande que esbatia-se essa ideia da condição da estrutura. Ultrapassava essa estrutura. Então aqui foi uma escola para mim. Foi uma escola que eu acabei por ficar de alguma forma contagiado e levou-me depois a fazer tudo isto que vou-vos contar agora. Esse contexto que eu apresentei era um contexto anterior ao que nós estamos a viver agora. E eu fiz estes recortes um pouco para mostrar o grau de complexidade que estamos a viver neste momento, em que todas estas coisas estão a acontecer ao mesmo tempo. Temos as notícias sobre o Covid, ao mesmo tempo temos notícias sobre a estratégia de como vacinar toda a gente, ao mesmo tempo temos pessoas que acham que não devemos ser vacinados,
e ao mesmo tempo que estamos a viver o teletrabalho, todas essas coisas estão a acontecer. Hoje, neste momento, estão vários líderes mundiais preocupados com a possibilidade de uma guerra. Coisa que nós estamos desabituados e que não cogitávamos possível agora. E, no entanto, estamos a cada dia a ver os jornais, a ver a televisão, a ver qual é o impacto disto. E este contexto é um contexto que diz-nos o seguinte, que as coisas não acontecem de forma isolada e que nós somos sempre impactados por qualquer uma destas decisões. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer, está a haver uma cimeira também afro-europeia sobre a ideia de colaboração entre os vários continentes. Mas, ao mesmo tempo, está-se a discutir: será que esta ideia de colaboração não é um neocolonialismo? E, ao mesmo tempo, está-se a discutir a extração e a destruição do nosso planeta. E preocupa-me estas coisas, e por isso trouxe estas notícias todas, porque a destruição do planeta é também a nossa destruição. E quando eu olho para as gerações novas, os meus filhos que têm 5, 10, 15 anos, e começam a olhar para o que dizem os psicólogos, eles começam a falar sobre déficit de natureza. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Déficit de natureza, sendo uma condição que está a ser reconhecida pelos psicólogos e por muitos cientistas, que é crianças que não vão para nenhum lugar na natureza. E que por falta desse contacto não entendem a importância da natureza ou a necessidade de natureza. E que por causa disso têm comportamentos, têm reações na sua socialização com os outros que não têm crianças que têm acesso a estarem na natureza. Então é interessante começar a olhar para isto como uma condição. E eles estão a ver esta condição não só nas crianças, mas também nos adultos. Déficit de natureza. Ao mesmo tempo que estas coisas estão a acontecer, estamos a falar sobre metaverso. Não sei se já ouviram falar nisso também. Né? O metaverso, que é um mundo em que nós acedemos, que é paralelo a este mundo, mas é totalmente virtual. E dentro desse mundo podemos ter casas, podemos ter empresas, podemos ter cidades. Então muitas das nossas marcas grandes, como o Facebook e outras, estão a criar lojas virtuais dentro desse mundo que é o metaverso. E que nós acedemos com uns óculos virtuais, onde entramos e temos uma personagem que somos nós, mas que não somos nós. Tudo isso está a acontecer ao mesmo tempo. Eu não estou a dizer que seja bom ou que seja mau, mas é um facto que está-nos a acontecer. E nós estamos a deparar com essa aceleração de transformações. Eu, há muito pouco tempo, aprendi sobre NFTs. Não sei se já ouviram falar sobre NFTs. Também uma coisa completamente nova. E que antigamente os artistas faziam os seus quadros e a única forma de autenticar era... colocavam uma assinatura, mas também tinham uma autenticação, que é como se fosse um cunho, a dizer que aquilo era verdadeiro. E agora existe esta coisa dos NFTs que certifica digitalmente as obras. Então, todo um mundo de transformação que está a acontecer. E este mundo acelerado que nos está a passar à frente e que de repente tornamos analfabetos em alguma coisa porque não sabemos o que está a acontecer, cria divisões, cria uma separação entre quem tem acesso e quem não tem acesso a esta informação. Cria uma divisão entre quem sabe e quem não sabe. E nós notamos isso com a internet, estamos a notar isso com os computadores, mas este mundo novo que vai chegar ainda vai acelerar mais as coisas. E isso leva-me a pensar sobre como é que chegamos aqui. E uma das formas que consigo explicar é que existe uma visão do mundo que contribuiu para esta realidade que nós temos agora. E essa visão do mundo tem algumas características. Eu listei algumas dessas características. Uma delas é que vê as coisas separadas umas das outras. Uma visão quase que mecanicista, como se a estrutura toda fosse uma máquina, que nós também fôssemos uma máquina. É uma visão também que
fomenta jogos ganha-perde. Jogos ganha-perde é uma terminologia que veio de um autor chamado Carter Pearson. E ele falava sobre jogos ganha-perde como aqueles jogos que são os jogos competitivos, em que nós ou ganhamos ou perdemos. E que quem perde, o que quer fazer a seguir é tentar ganhar. Então estamos num ciclo competitivo constante. Existem os jogos ganha-perde, mas também existem os jogos perde-ganha, que é quando cedemos perante o outro. Perante o outro dizemos assim, ok, eu deixo-te ganhar, eu desisto da minha capacidade, do meu poder de dizer as coisas e deixo-te ganhar. E esse mundo, quando vemos o mundo dessa forma, separado, eu separado do outro, um país separado do outro, eu separado da natureza, tem uma consequência, porque emerge também uma noção de poder. Se eu me vejo separado de alguma coisa, eu vou me perguntar, eu tenho poder sobre ela ou essa coisa tem poder sobre mim? E vamos pensar na natureza. Se eu me vejo separado da natureza, eu posso dizer, ok, eu tenho poder sobre a natureza. E qual é a consequência de eu pensar que tenho poder sobre a natureza? É que eu posso fazer coisas à natureza que ela não pode fazer a mim. E então eu posso destruí-la. Eu posso extrair. Eu posso explorar. E essa é a consequência de uma visão separada do mundo, é a consequência também dessa noção de jogos ganha-perde. Eu coloquei outros exemplos, mas um dos exemplos que eu coloquei mesmo no fim é a ideia da apatia. Eu deixo de me importar com o outro. Eu deixo de me importar com a natureza. Eu deixo de sentir. Eu preciso ganhar. Eu preciso ser o primeiro. E a noção dos jogos ganha-perde é-nos ensinada muito cedo na escola, por exemplo. Sabem o jogo das cadeiras, como funciona? O jogo das cadeiras faz com que nós estejamos a competir para nós sentarmos. E não pensamos muito nos outros. Vale tudo, não é? Posso empurrar. Se o outro caiu, eu não vou olhar para ele e dizer, olha, vou-te ajudar, senta na minha cadeira. Não, eu quero a minha cadeira. Só que a consequência da aprendizagem de um jogo como esse é que eu começo a perguntar, ok, como é que esta criança que aprendeu isto desta forma e se divertiu e viu que outros perderam, como é que esta criança vai liderar uma empresa, por exemplo? Ou uma organização? Ela vai tentar que a sua empresa seja a melhor e que não faz mal se outras empresas perderem. E que não faz mal se a natureza perder. Porque o que é importante é ganhar. Então, eu estou a trazer isto de uma forma assim muito direta e crua, mas para mim é tão importante nós podermos falar sobre estas coisas que nos influenciam, que nos vão tocando no nosso comportamento e às vezes é de uma forma subtil e inconsciente. E quando nos perguntamos porquê é que fazes isso, não sei, sempre fiz assim. Até não faz mal, pois não. Então está tão embutido em nós que já não notamos. E esta outra visão que eu estou aqui a apresentar, que vocês provavelmente já leram, tem a ver com uma visão do mundo interdependente, que é aquela que eu defendo mais e que eu acho que é aquilo que nos torna mais humanos. E a visão interdependente traz-nos também a noção de eu não estou num jogo de competição. Eu tenho poder com tudo junto. Eu tenho poder convosco, eu tenho poder com a natureza. E nós partilhamos poder. E esta lógica faz com que o homem não esteja no centro das coisas. Não é uma lógica antropocêntrica em que o homem está no centro e decide as coisas. Mas é uma lógica em que o homem está parceiro da natureza. Tem poder com a natureza. Dialoga com a natureza. E com todos os outros seres humanos. E aqui trago a noção de jogos ganha-ganha-ganha. O que é que isto significa? Que são ganhos para a pessoa, para o indivíduo, são ganhos para as comunidades onde ele faz parte e são ganhos para o planeta. Então, como podemos criar este tipo de jogos mais vezes? Em que ganham as pessoas que participam, cria comunidades e também ganha o nosso planeta. E isso leva-me a esta ideia que há pouco a Liliana trouxe da inteligência coletiva. A inteligência coletiva é aquele mundo que não se toca, que não se vê, mas que todos nós acedemos quando nos juntamos com um propósito comum.
quando uma comunidade se junta para defender-se sobre um fogo que está a aproximar e vai afetar todos. Ela vai encontrar estratégias que antes não tinha pensado. E estas estratégias vêm do contributo de cada pessoa que está nessa comunidade. A inteligência coletiva é aquilo que nos faz pensar que os desafios podem ser complexos, mas juntando todas as mentes nós conseguimos resolver. E às vezes, juntando todas as mentes, encontramos soluções simples. A inteligência coletiva dá-nos a ideia de pertença. De pertença a uma comunidade, de pertença a um grupo, porque fomos nós juntos que conseguimos isso. E quem consegue fazer este tipo de coisas juntos, nunca mais se esquece. Sabem quando vocês conseguem ultrapassar um desafio com um grupo de pessoas? Vocês não se esquecem nunca. E é aquilo que vos junta. E se um dia virem uma dessas pessoas a passar na rua, vocês vão se lembrar, olha, foi aquela pessoa que esteve connosco quando nós ultrapassamos aquele desafio. Eu posso não saber o nome dela, mas eu sei que ela esteve comigo naquele momento. Ela fez parte daquilo que eu estava a tentar ultrapassar. E eu trago aqui mais dois termos, um deles é a biofilia. E a biofilia é tão bonito porque é amar a vida. Amar a vida. E quando nós criamos projetos, vamos para organizações em que está no centro amar a vida, nós cuidamos uns dos outros. Preocupamos com coisas como saúde, bem-estar de todos, respeito pelos outros, cooperação, colaboração. Vem desta ideia de amar a vida. Há coisas que destroem a vida. Se nós pensarmos o consumismo desenfreado, ou as horas seguidas de ver televisão e não viver e não relacionar com outros, são coisas que destroem a nossa humanidade também. Mas há coisas que enaltecem a nossa vida. Então, colocar a biofilia no centro, para mim, é lembrarmos que aquilo que flui através de nós é a própria vida. E eu encontrei este termo há pouco tempo, que é simbiocêntrico. A ideia de que estarmos centrados na importância das relações. Se não há relação, não há conexão. Então, como é que nós estamos centrados nesta ideia de criar relações fortes? A alegria, quando é partilhada, cria uma relação forte. Mas a tristeza, quando é partilhada, também cria uma relação forte. Eu deixei estes dois desenhos. Um é dos micélios, que eu adoro porque é uma linda metáfora da interconexão entre tudo. E também este livro que fala sobre os jogos, ganha-perde e ganha-ganha. Então, quais são as minhas grandes influências para esta ideia da interdependência? Primeiro, este senhor que faleceu este ano e que peço um segundo, pelo menos, de homenagem a Desmond Tutu pelo trabalho que ele fez extraordinário na África do Sul e pelo mundo. Desmond Tutu esteve ao lado de Nelson Mandela e esteve ao lado de um conceito que eu acho brilhante, que é o conceito Ubuntu. E a ideia do Ubuntu é reconhecer a humanidade no outro. E reconhecer a humanidade no outro é saber que eu não sou humano sozinho. Eu sou humano porque o outro está lá também. E é reconhecer também a nossa interconexão com a natureza. E esta filosofia, o Ubuntu, deu origem a que Nelson Mandela conseguisse encontrar uma resolução dentro deste mundo da apartheid que servisse a todos. Que reconhecesse a humanidade de todos. Que ultrapassasse a cor e as diferenças sociais, mas que olhasse para aquilo que nos conecta e que nos torna iguais. Olhasse para o chão comum. A outra influência, curiosamente também partiu este ano, é este monge chamado Thich Nhat Hanh, que é uma grande influência em mim e que criou o termo interser, que ele diz, nós não somos, nós intersomos, e que não estamos sozinhos no mundo e que somos porque há várias coisas que contribuem para nós sermos. Como o conjunto de bactérias que está no nosso corpo, como os vários elementos que constituem o nosso corpo, os órgãos, etc.
a nossa interdependência na respiração, da produção da natureza, das árvores, das plantas. Então ele diz que nós intersomos com as coisas, nós não somos isoladamente. E que fazemos parte de uma comunidade enorme de coisas vivas e que essa comunidade é a nossa família alargada. E estes dois pensadores que partiram, curiosamente, este ano, são, de alguma forma, fazem um trio com este outro senhor, que é um cientista, e que traz o conceito da teia da vida. É o Fritjof Capra. E é um cientista que tentou juntar um mundo da meditação, do budismo, com o mundo da ciência. Considerado louco em algum momento, porque são duas coisas que parece que não vão juntas. E ele traz esta ideia de que nós fazemos parte de um ecossistema composto por vários seres vivos e que a Terra em si é um organismo vivo e que, sendo um organismo vivo, ele respira. E ele respira trazendo equilíbrio para que nós também possamos viver. Olhem que lindo. E há uma imagem brilhante da NASA que mostra a primeira vez que os astronautas saem, né, do nosso planeta e veem o planeta de fora. E o quanto é emocionante eles perceberem que é tudo uma coisa só. Que é uma bola azul. E que todas as guerras, todos os conflitos são tão pequenos perante a dimensão desta bola, a dimensão da vida que está a emanar através deste planeta. Então, o que o Fritjof Capra diz é que a vida flui através das redes. E a reconhecer a ideia de rede é que nós estamos interdependentes, interligados. Estamos em rede com um sistema maior de seres vivos. E quando pensamos em interdependência, estarmos interligados, às vezes vem esta ideia romântica de que, porque estamos interdependentes e interligados, tudo corre bem. Então eu decidi trazer aqui um pouco a ideia do conflito. Porque estar interdependente e estar interligado não quer dizer que não há conflito. E outra coisa, haver conflito não é uma coisa negativa. Então eu trouxe aqui esta ideia do conflito como uma busca de intimidade e de conhecimento. Quando eu estou em conflito, eu estou à procura de um lugar que nos conecta pelo lado humano. E eu estou ao mesmo tempo à procura de um lugar que o outro reconheça o meu ponto de vista e que eu reconheça a minha humanidade também. Mais do que ter razão ou não ter razão, há algo muito por baixo daquilo que está a ser dito e que precisa ser escutado, que são as necessidades dessa pessoa. E que às vezes não são ditas à frente, não é? A pessoa não diz, a minha necessidade é de escuta. A pessoa diz, tu nunca me ouves. É ou não é? Então, quando comunicamos desse lugar, nós não estamos a dizer aquilo que realmente estamos a precisar. E esta palavra intimidade é isso. A intimidade é eu poder dizer aquilo que estou a precisar neste momento. Eu estou a precisar da tua escuta. E quando eu digo desse lugar, eu estou a criar um espaço de intimidade para a relação acontecer. Então, eu escrevi aqui que estar interligado é estar disponível para ver o conflito como um portal de possibilidades, como um portal de conexão. É um lugar de investigação, de procurar o que é que está por detrás deste ruído todo. O que é que está por detrás desta raiva toda? Qual é a necessidade que não está a ser atendida? E criar espaço para a pessoa trazer essa necessidade. Claro que tudo isto que eu estou a dizer, às vezes dizem-me assim, mas Virgílio, isto não é prático. Mas reparem uma coisa, a consequência do conflito gerar violência é menos prático ainda. E eu escrevi aqui uma frase que me veio, que é, no fundo, temos saudade de conexão. E saudade de conexão é podermos realmente dizer, eu quero um abraço teu, sem ter vergonha. Há muitos anos atrás, eu não sei se acontecia em Portugal, mas em Cabo Verde, e eu vi alguns cabo-verdianos a fazer isso em Portugal, os homens andavam de mão dada
E eu achava isso, achava uma piada aquilo. Eles andavam, era amizade, andavam de mão dada. Sabem? E isso é conexão. Eu não me importo o que é que os outros estão a achar, eu não me importo se os outros acham o X ou Y ou Z. Isto é que importa para mim, é estar conectado. Esta pessoa é minha amiga e eu quero demonstrar isso a ela e quero demonstrar ao mundo. E talvez este isolamento, o Covid, isso tudo mais, nos fez mais distantes uns dos outros, mas eu acho que aumentou o grau de saudade de conexão. Sabem, de saudade de olhar nos olhos de uma pessoa durante 30 segundos. Sabem? E não desconfiar. E não ter vergonha. E dizer, este sou eu. Esta sou eu. E permitir que isso aconteça. Há algo mágico que acontece nesse silêncio. Há algo profundamente humano que acontece nesse momento e que nós realmente temos saudade. Temos tanta saudade que temos medo. Só de pensar nisso. Mas o medo não é um sinal negativo, é um medo, é sinal que é importante, que isto é importante, que este momento é importante. Bom, eu vou descer aqui abaixo porque eu queria contar-vos esta história que aprendi há pouco tempo sobre os griots. Os griots são os contadores de história nas aldeias africanas do Senegal e de vários outros países. E eu descobri isto há algum tempo que quando uma aldeia estava em guerra com uma outra aldeia, isto remontando-se a uns tempos muito lá atrás, o rei não mandava uma armada para ir lutar contra outra aldeia primeiro. O que ele fazia era, mandava os griots primeiro para irem conversar entre si. Então tinha o griot de uma aldeia com o griot de outra aldeia. E durante vários dias, o que acontecia era a discussão do conflito através da arte, da dança e da música. Então um tocava, outro tocava, um dançava, outro dançava, até chegarem a um momento de clareza sobre aquele conflito. E muitas vezes quando voltavam para falar com os reis e os nobres, diziam, ok, encontramos a solução, é esta. Então muitas guerras foram evitadas porque estes griots, estes sábios, contadores de histórias, usavam a arte como mecanismo de transformar o conflito, de trazer clareza. É como se pudessem ganhar perspectiva sobre o conflito de vários ângulos. Olhar para o conflito através da música, mas eu também olho para o conflito através da dança, eu também olho para o conflito através E eu vejo isso no hip-hop, sabem? No rap. Quando os rappers estão a contar, ou quando há a desgarrada, eu vejo essas mesmas coisas a acontecerem, sabem? As coisas são ditas. E parece que há um despique, mas na verdade algo está-se a transformar naquele momento. E os griots também eram as bibliotecas das aldeias, mas também eram os registros de nascimento. Muitas vezes, quando nascia uma criança, a família ia ter com o griot e dizia o nome, o apelido da família e pedia ao griot para criar uma canção, partindo desse nome. Para quando a criança quisesse saber as suas origens, quando ela crescesse e quisesse saber sobre as suas origens, ia ter com o griot e pedir ao griot para cantar a música da sua família. Isto é de arrepiar de beleza, que é da minha família, a história da minha família ser cantada por alguém, isso ser guardado e eu poder aceder a esse registro em algum tempo, quando precisar de lembrar quem eu sou. Ao mesmo tempo, eu coloquei aqui várias emoções que acontecem dentro do conflito. E parecem estranhas, até dissonantes. Mas dentro do conflito acontece a raiva, acontece o medo, acontece a tristeza e acontece a alegria. Estas emoções nós sentimos-las ao mesmo tempo. Não sentimos uma e depois a outra. Elas estão a acontecer ao mesmo tempo. Neste momento, nós estamos a sentir essas 4 emoções. E o que acontece é que estamos a senti-las com graus diferentes, percentagens diferentes. E quando damos atenção a uma, dizemos, eu sinto alegria. Mas as outras também estão lá presentes. E estas emoções também podem significar fases do conflito.
Eu posso estar numa fase de raiva e eu preciso viver essa raiva toda. Não me parem, sabem? Não me parem a raiva, eu preciso de expressá-la. Para depois, provavelmente, entrar num estado de tristeza. E não me parem a tristeza também, porque eu preciso ir lá para ter clareza. Para depois sentir talvez o medo e depois no final talvez sentir alegria. Todas as nossas emoções são importantes. Ao contrário de muito que às vezes nos ensinam que não é bom sentir raiva, que não é bom sentir tristeza. Sabem? Estas emoções são o que nos liberta para sentirmos profundamente vivos. Não podemos anulá-las, não podemos descê-las de nível porque não se aceita sermos demasiado tristes, ou não se aceita que sejamos medricas, ou não se aceita que sejamos demasiado alegres, porque mesmo sendo alegres, as pessoas desconfiam de nós. Se formos muito alegres, dizem assim, tomaste alguma coisa? Estás em algum... O que é que aconteceu? Não é? Então é como se a sociedade invalidasse 4 emoções que são tão vitais para a sociedade e para as nossas relações. E por isso eu trago isto dentro do mundo do conflito, porque é tão importante nós sentirmos todas as emoções. Eu gostava de falar deste conceito do eu ecológico, porque liga com a ideia de interdependência. Ser a interdependência entre seres humanos, mas a interdependência com a natureza. O eu ecológico é usar a minha imaginação para eu entender-me como parte da natureza, como se a natureza fosse também os meus braços, também a minha continuidade. Então este termo foi trazido pelo Arne Naess, que criou todo um movimento, que não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas da ecologia profunda, por exemplo. Ele apresenta esta ideia quando um grupo de ativistas diz nós somos os verdadeiros ecologistas. E ele diz, ok, existe a ecologia rasa, que está preocupada em lutar, mas existe a ecologia profunda, que é nós vemos a nossa interdependência com a natureza. Nós vemos e cuidarmos da natureza. Nós cuidamos das nossas águas, mas também cuidamos das nossas árvores e vemos ela como parte da nossa família. E esta é uma mudança de consciência completamente diferente da anterior. Porque eu posso estar a lutar por algo, mas não sentir que sou parte dessa coisa. Não sentir que essa coisa também sou eu. Então, a dificuldade às vezes de nós entendermos-nos como continuidade da natureza ou a natureza sermos nós, eu acho que tem a ver com a nossa crise de imaginação. A crise de imaginação faz com que, de alguma forma, nós achemos que sonhar é uma coisa para crianças e que não é muito séria. Ou que sonhar não é uma coisa importante e vital para a nossa humanidade. A crise de imaginação faz com que nós estejamos preocupados em consumir aquilo que nos apresentam em vez de criarmos nós próprios. Este é um desafio da nossa sociedade hoje. Como é que nós somos criadores de coisas em vez de só consumidores das coisas? Nós temos essa capacidade e temos, eu vou usar uma palavra quase técnica que é, temos agência. Temos esse poder, temos esse conhecimento e temos essa sabedoria para fazê-lo. Para criar, através da nossa imaginação, alternativas. Então não acreditem em nenhum momento quando alguém vos diz isso não é possível. Ou isso não vai dar. Já ouviram isso? Acho que isso não vai dar. A crise da imaginação é que ouvimos tantas vezes dizer que isso não vai dar que acreditamos em algum momento. Que nos apequenamos perante os criativos e dizemos eu não sou criativo. Ou que nos apequenamos perante uma autoridade e dizemos eu não sei nada, se calhar o seu doutor é que sabe. Nós sabemos sim. É precisamente por causa dessa crise de imaginação que às vezes é-nos difícil imaginar um modo de vida diferente deste que temos agora. Porque nós não estamos satisfeitos com este modelo. Ele não funciona em termos de educação. Ele não funciona em termos de saúde. E nós sabemos porque reclamamos diariamente sobre isso.
E essa crise da imaginação é acreditarmos que não é possível uma alternativa, que não é possível dar a volta por outro caminho. Então eu trago esta provocação do sonho, porque sonhar para mim é fazer parte da criação. Os aborígenes australianos dizem: se tu esqueceste os teus sonhos, perdeste parte da tua alma. E não são só aqueles sonhos da noite, são aqueles sonhos de criarmos, sabem? Aqueles sonhos que nos levam a perder a noção do tempo. Esses sonhos também. Porque a nossa mente está constantemente a criar. E nós não podemos dizer: não, eu não vou dizer isto a ninguém porque não faz sentido. É necessário. O nosso corpo está constantemente a analisar o nosso sistema à nossa volta. E está a trazer essa informação para nós. E quando dormimos, o nosso subconsciente traz essas soluções. É importante, o sonho é vital para a nossa humanidade. Eu trouxe esta imagem porque sim. Porque é bom trazer beleza. E é bom para mim também olhar para ela e dizer: uau, olha o que a natureza é capaz de fazer. Olha o quão impressionante ela é. Este é um parque na Estónia. É uma vista aérea desse parque. Então, quando eu falo de uma sociedade que sustenta a vida, é uma sociedade que não se resigna, que se resigna com o estado das coisas, que traz as suas emoções para cima e que principalmente se preocupa com a forma como estamos a extrair do planeta, que se preocupa com os limites, porque temos limites. Há limites para a extração, há limites para a velocidade como a natureza recupera. E se nós não olhamos a natureza como parte da nossa família, não nos vamos importar se ela se recupera ou não. E então, uma sociedade que sustenta a vida é aquela que se preocupa que existam recursos para esta geração, mas também para as gerações futuras. Que se preocupa em termos longitudinais e não preocupa só com o agora. E nós temos tido muitos exemplos de empresas multinacionais que estão muito preocupadas com o agora. Como é que eu extraio o máximo possível agora? Como é que eu levo as pessoas a consumirem o máximo do meu produto? E não importa muito se elas vão ficar mais saudáveis, não importa muito se elas vão ficar mais fortes, não importa muito se elas vão sonhar. De preferência que não sonhem, porque nós trazemos a solução. Então, uma sociedade que sustenta a vida é uma sociedade que está preocupada com as suas emoções, que está consciente que as suas emoções é a forma como ela comunica com o mundo. E que é através dessas emoções que ela não pode, de maneira nenhuma, passar por um mendigo na rua e achar que é natural isso acontecer. Não pode ver um momento de injustiça e achar: pronto, não é comigo, tudo bem. Mas ela resigna-se porque ela quer isso, o bem-estar de todos. Ela quer que todos tenham acesso à educação, à saúde também. Estes são alguns princípios pelos quais eu regulo o meu trabalho, que é a ideia que está subjacente à ideia da interdependência, que é descentralizar, que é como é que distribuímos poder. Como é que fazemos o poder circular por todos? Que é a valorização da diversidade. Porque aí nós conseguimos a nossa inteligência coletiva a vibrar. Que é a cooperação, que é parte do meu trabalho durante vários anos. Que é, como eu estava a dizer há pouco, sentir todas as emoções de forma consciente. E eu aqui trago uma palavra diferente do que eu usei há pouco. Usar as emoções de forma consciente é sabermos para que eu estou a usar e não usar de uma forma arbitrária. Eu posso sentir raiva, mas eu tenho uma razão e estou consciente que estou a senti-la. Mas eu posso usar a raiva de uma forma inconsciente, que é: mas eu não sei porquê. Eu faço o ruído, mas não sei porquê. E a consciência, eu tenho a certeza que esta emoção é importante. E para trazer clareza na minha relação, eu preciso usá-la. Usar 10% de raiva ajuda-me, por exemplo, a estabelecer limites. A dizer as coisas que eu aceito e as coisas que eu não aceito. Usamos ou não usamos raiva? Quando dizemos: eu não quero isso. Está lá a raiva presente.
e é usada de uma forma inconsciente. Tem uma intenção. Cultivar o sonho e o maravilhamento. Eu acho que o maravilhamento é daquelas coisas que nos torna assim, do tamanho do universo. Quando nos permitimos ser afetados pela beleza, quando permitimos impressionar-nos com as coisas, seja pessoas até, nós ganhamos uma dimensão do tamanho do universo. Saímos de um tempo linear para entrar num tempo que, uau! Então permitirmos-nos ser afetados pela beleza do dia a dia, pela beleza também da natureza, pela beleza até das palavras, permitirmos sermos afetados por isso, acorda em nós todos os sentidos. Sabem? E, de alguma forma, a nossa educação está-nos a ensinar que temos que ser exigentes. Então, às vezes, até as coisas nos tocam, mas nós não dizemos. Às vezes, até merece uma nota 20, mas damos 17. Sabem? Vamos cultivar o maravilhamento para que as pessoas sejam excelentes. Sabem? E aí isto leva-me à ideia do cultivo da gratidão, do cultivo da apreciação, que se calhar vamos falar um pouco mais à frente. De onde vêm as minhas inspirações? Desta gente toda, não só de livros, mas até das vidas destas pessoas. Este livro do Daniel Quinn, para mim foi transformador. Se puderem, procurem. É extraordinário. E começa com uma história sobre um autoproclamado Messias, uma pessoa que está a tentar encontrar uma solução alternativa para a humanidade. E isso é considerado tão perigoso que os governos mandam espiões atrás dele para ir às palestras dele para perceber o que é que ele está a dizer. E a mensagem que ele está a trazer são estas mensagens que eu agora partilhei, sobre a interdependência, sobre a importância da natureza, sobre a importância de nós sermos criadores das nossas próprias vidas. E isso era considerado antissistema. Então, este livro foi transformador para mim, porque ele trouxe-me a importância de se dizer a verdade, de contar a verdade e de não ter medo de dizer a verdade. Na mesma linha tem esta autora Wangari Maathai, que foi Prémio Nobel da Paz. E esta senhora fez uma coisa extraordinária, que foi convencer um conjunto de mulheres no Quênia a começar a plantar árvores. Porque as mulheres diziam: não temos lenha, somos pobres, aqui não chove, não há solução. E ela vira-se para elas e diz: por que não plantar árvores? E isso deu origem a um dos maiores movimentos do mundo de mulheres que plantam árvores. Hoje está-se a falar na ideia de criar um cordão verde à volta de África. Veio desta senhora. Veio da ideia de começar a plantar árvores como forma de criar sustentabilidade para uma comunidade, mas depois espalha-se pelo mundo inteiro. Depois Nelson Mandela, por razões óbvias, pela ideia que já partilhei anteriormente do Ubuntu, mas também pela ideia de um homem que pode ser digno e ser honesto, e isso não ser uma coisa que impede de conseguir transformar vidas e transformar comunidades e transformar um país. Eu quase como sou como é que se pode dizer, um antigo, não é? Um colecionador das coisas velhas, mas quando eu vi a morte de Desmond Tutu e também de Thich Nhat Hanh, preocupou-me. Eu disse: e quem é que vai continuar este legado? Quem é que vai continuar esta informação que eles trouxeram? Quem é que vai encontrar esta ética, esta verdade, esta honestidade perante as coisas? Quem serão os seguintes? E se calhar somos nós que estamos aqui. Por que não? Eu não vou falar sobre todos estes livros a fundo, mas eu deixo-vos aqui quase como uma mini biblioteca para a transformação. E um dos livros que eu quero dar um pouco mais de atenção é este livro chamado Coming Back to Life, que foi em parte a inspiração para o título deste nosso encontro.
porque a Joanna Macy falava na ideia de uma sociedade que não sente e que não está viva permite que todas as atrocidades sejam possíveis e não se importa. Mas uma sociedade que está viva nunca vai permitir que estas coisas passem de qualquer forma. Então, coming back to life, voltar à vida, é voltar à nossa relação com a natureza, mas ao nosso poder como humanidade quando nos juntamos e quando juntamos a nossa inteligência coletiva. Voltar a essa relação. Então, a Joanna Macy, ela sintetiza vários conhecimentos. Conhecimentos ancestrais de comunidades indígenas, conhecimento também do budismo e também conhecimento do pensamento sistémico e da ciência. É um livro que eu recomendo porque ela não só traz uma componente teórica, mas traz várias práticas que nos ajudam a fazer aquilo que ela chama de shift, essa mudança de percepção. Quando estamos a caminhar numa determinada direção e deparamos com uma realidade e faz-nos mudar, sabem? Mudar de caminho e dizer, bolas, como é que nunca ninguém me disse isto? Uau, o tempo que eu perdi, sabem? Então, este livro tem muitas destas chaves e tem práticas que nos ajudam a reconectar. E este livro deu origem depois a um trabalho bastante profundo que ela fez de formações e workshops e retiros por todo o mundo para ajudar as pessoas a reconectarem-se com a natureza. E as pessoas saem super transformadas do trabalho que ela faz. E eu sou um dos, no fundo, seguidores do trabalho dela e tenho também feito esses retiros em Portugal e quero fazer também por outros países, porque é tão importante lembrarmos a nossa relação com a natureza, não de um lugar de ela precisa ser protegida, mas entender que nós somos ela também. Eu não sei para onde é que eu vou agora. Olhem, vejam estes livros. Se calhar já passei os meus 15 minutos, obviamente. Não te preocupes. Largamente. Não eram só 15 minutos. Entusiasmo. Bom, eu deixei aqui alguns exemplos de coisas que estão a acontecer no mundo e que pode ser interessante vocês espreitarem. Uma delas é o movimento das cidades em transição, que começou em Totnes, em Inglaterra, e está espalhada por todo o mundo. São cidades que resolveram deixar de consumir petróleo ou qualquer outro bem que, no fundo, contribui para a poluição e destruição do planeta e encontrar alternativas a isso. Então, a cidade inteira funciona de um outro modo. A cidade inteira encontra alternativas, quer seja porque cria e planta os seus próprios produtos, quer seja porque cria negócios que são sustentáveis. Então é um movimento que está-se a espalhar pelo mundo e que foi começado pelo Rob Hopkins. Vocês podem ver no site Cidades em Transição. E acho que esse movimento também está a chegar a Portugal. Depois, falar-vos da permacultura. Também um movimento que começou na Austrália por um senhor chamado Bill Mollison e que está a espalhar pelo mundo inteiro e que está a dar a alternativa à agricultura que destrói o solo e que traz aqui uma alternativa brilhante porque cria sustentabilidade e a possibilidade não só da nossa relação com o solo ser diferente, mas as nossas relações com a economia, com o dinheiro, mudarem com esta visão da permacultura. E um lado mais, se calhar, alternativo, mas com um olhar económico também possível, é o Donuts Economics, que é uma proposta de criar um cordão de proteção à volta das cidades em que a natureza está presente e que nos permite perceber se esta determinada cidade está a satisfazer as necessidades de todos, seja social, educativa, etc., sem extrair demasiado da natureza. Então esta bola à volta do centro verde são os limites. É quase como termos a noção se aquilo que estamos a consumir está já no limite ou não da natureza que está à nossa volta. E estamos dentro desse limite. É quase como uma referência para nos regularmos. Ao mesmo tempo que tem essa preocupação com a natureza, tem a preocupação com as necessidades de todos. Como é que todos têm acesso à educação, à saúde e todos os bens necessários para o ser humano florescer? É uma proposta,
e tem um olhar económico também para isso. As empresas e todas as estruturas teriam que ter esta mesma lógica para este modelo funcionar. Penso que na Holanda já estão a testar este modelo e há alguns outros países. Depois eu deixei aqui 3 metodologias, que são... As metodologias, no fundo, são formas estruturadas de coisas que funcionam, sabem? As metodologias são formas que nós sabemos que seguimos este passo a passo, tem grande probabilidade das coisas funcionarem. Claro que tem várias outras coisas que dependem das metodologias funcionarem, como o tipo de população, o local, o facilitador, a motivação das pessoas, mas é quase como este caminho funciona, sabem? Então, este jogo Oasis foi uma metodologia que eu aprendi e que vem do Brasil, e que a proposta é muito simples. Como colocar uma comunidade inteira a sonhar algo para ela própria e realizar esse sonho em 2 dias. Missão impossível. Né? Primeiro dia do jogo Oasis, toda a gente diz, esquece, o que é que eu vim meter? E a pergunta é exatamente esta. E eu já fiz este processo várias vezes e só vos posso dizer uma coisa, é extraordinário como os milagres acontecem. A seguir eu vou mostrar alguns exemplos. Depois o trabalho que reconecta, da Joanna Macy, que voltei a colocar aqui, e depois esta metodologia chamada Dragon Dreaming, que foi uma das metodologias que me fez assim um shift no meu caminho. Fez-me, por exemplo, uma das consequências fez-me despedir do trabalho em que eu tinha anteriormente para não saber o que é que ia fazer a seguir, mas sabia que não era aquilo. Alguns que estão aqui presentes sabem do meu percurso. Trabalhei em organizações grandes, na Fundação EDP, e por acaso, quando eu conheci esta metodologia, estava na Fundação EDP e fez-me assim vira-te. E a mudança que fez é porque ela fala de sonhos e fala de colaboração e fala de como realizar sonhos através da colaboração de todos. E quando eu vi isso, eu disse, bolas, mas isso parece daquelas coisas tipo fórmula, se calhar não funciona. E quando eu fiz a formação, eu disse, está aqui a síntese de todo o trabalho que eu tenho estado a fazer. Estão aqui várias metodologias, vários olhares que sintetizam aquilo que eu faço. Então eu despedi-me e comecei a procurar aprender mais sobre esta metodologia. Fui para a Alemanha aprender com o criador da metodologia, o co-criador, que é um senhor australiano. Parece que a Austrália tem assim umas coisas meio loucas, né? Eles criam assim umas coisas revolucionárias. E quando eu aprendi, voltei para Portugal e só queria partilhar esta metodologia através de retiros, formações, mas também criando projetos. Criei vários projetos com esta metodologia. Ela chama-se Dragon Dreaming, porque vem da Austrália, e é inspirada na sabedoria dos aborígenes australianos e traz também uma lógica de gestão de projetos. Então combina o mundo ocidental com várias outras coisas que vêm da alma, sabem? Aquelas coisas que enaltecem a nossa humanidade. Bom, eu tinha a noção que tinha pouco tempo, então sintetizei tudo em imagens. Não sei se vê muito bem daí, vê-se mais ou menos. Sim. Bom, então estes são alguns exemplos do trabalho que eu faço. Eu não gosto de pensar no meu trabalho como um trabalho na área do desenvolvimento, ou na área da cooperação, ou na área das comunidades. Eu acho que é um trabalho de transformação. E qualquer comunidade, qualquer pessoa, qualquer empresa que queira transformar a forma como as pessoas lidam umas com as outras, se quer transformar a forma como lida com a natureza, então sim, eu posso ajudar. E é estranho porque aquilo que eu faço parece tão... em palavra que me vem em inglês é unorthodox, sabem? Tipo, parece que não encaixa nas coisas que se aprende na faculdade ou nas coisas que a McKinsey e as grandes empresas dizem, mas o resultado é sempre transformação. Então, eu deixei aqui um exemplo de um retiro que eu fiz no Brasil. É um retiro avançado, ou seja, são 15 dias.
em que nós o que fazemos é, à medida que aprendemos e aprofundamos a metodologia, transformamos uma comunidade. E neste caso, eu estive numa comunidade no Brasil, em Alto Paraíso, que é a comunidade do Moinho. E a comunidade do Moinho é uma comunidade de quilombolas. Já ouviram falar de quilombolas? Quilombolas vem dos quilombos. E os quilombos no Brasil são aqueles, na altura, escravizados que fugiram e se escaparam e criaram comunidades nas montanhas, nos sítios para onde ninguém queria ir. E essas comunidades foram vivendo, aprendendo com a natureza. Então sabem fazer curas a partir das ervas, sabem fazer chás, sabem fazer tudo partindo da natureza. E há uma sabedoria enorme nestas comunidades quilombolas. A comunidade do Moinho tem uma celebridade, que é uma parteira, chamada Dona Flor, que já realizou 800 partos. Vocês conhecem alguém que realizou 800 partos? É incrível. Na casa dela. Tem 18 filhos. E todos nasceram sendo ela a parteira. Vocês acreditam nisto? É uma mulher e peras. Então, esta comunidade foi onde nós implementámos a nossa ação. A ideia no curso é que se cria grupos e cada grupo cria um projeto com a duração do curso. Então, eles vão para a comunidade, eles falam com as pessoas, perguntam as necessidades, tentam encontrar pontos de entrada, como podem ajudar, mas como podem fazer com as pessoas. Então, uma das coisas que foi muito bonito de ver é que aquela região é uma região altamente turística. Tem cascatas, tem sim, coisas incríveis, mas não estava organizado. Então, por exemplo, tinha a Dona Flor, que é muito famosa, e que havia pessoas que vinham de muito longe para saber aprender com a Dona Flor, mas ninguém sabia onde é que a Dona Flor morava. Então, quando se perguntava, as pessoas diziam, olha, sobe essa colina, desce a outra colina, depois encontram ali, vira à esquerda, as pessoas diziam, epa, grande confusão. Não conseguiam chegar ao local com facilidade. Então, o que um dos projetos fez foi uma coisa muito interessante, que foi a geolocalização. É simples, não é? A geolocalização de cada um desses pontos turísticos e colocou num mapa. E colocou num website. E entregou a todas as associações a chave e as senhas desse site. E disse, agora vocês operam. E vocês não imaginam o quanto as pessoas choraram por ter aquela ferramenta. E elas disseram, os governos vieram cá, fizeram essa promessa, mas vocês vieram e em uma semana fizeram isto acontecer. Sabem? E é uma coisa simples. Mas só é possível quando as pessoas começam a falar dos seus sonhos. O que é que vocês gostariam para esta comunidade? Depois eu deixei aqui uma imagem do trabalho que o Reconecta, que é um encontro, este é um encontro na Biovila, que é um espaço também fundamental para quem quer conhecer mais sobre sustentabilidade e regeneração. E este é um retiro que eu adorei fazer. Este exercício é um daqueles exercícios de fogo, porque é um exercício total sobre emoções, e é ir lá no centro, sentar no fogo e falar sobre as nossas emoções. Está aqui alguém que esteve neste retiro. Violeta, tu também? Não? Renato. Meu Deus. Quase que vos peço para fazer um testemunho, mas não vou fazer isso, está bem? Vou-vos poupar. Mas é fogo, sabem? E é um fogo importante de resgatar a nossa humanidade, de voltarmos a sentirmos vivos. Eu vou-me calar porque eu já sei que passei do tempo, mas em algum momento, se calhar com a conversa com a Liliana, vamos falar sobre Moçambique. Está bem? Ou querem que eu fale? Eu acho que deves falar já. Sim, senão eu ponho-te a questão. Bom, e de Cabo Verde também, não é? Mas Moçambique está fresco porque eu estive lá há muito pouco tempo, foi em agosto, e o contexto da minha ida a Moçambique era um contexto desafiante porque todas as vezes que eu fui a Moçambique foi desafiante. A penúltima vez que eu fui, um senhor chamado Afonso de Lacama disse que as províncias do Norte
ele ia se apropriar das províncias do Norte porque nas eleições de há 5 anos atrás ele acha que houve um engano na contagem. Então ele queria reclamar as províncias do Norte e obviamente que deu origem a uma guerra iminente em que havia saques nas populações, havia ataques nas populações e eu fui nessa altura a Moçambique para fazer não um jogo Oásis, mas um outro processo com a comunidade. E eu estava cheio de medo, obviamente. E eu estava a perguntar sempre às pessoas, olhem, e a guerra? Mas vai acontecer, não vai acontecer? Algumas pessoas respondiam, outras faziam assim um silêncio enorme. Sabem, o tempo na Europa corre numa velocidade. E depois quando chegamos a alguns países africanos, o tempo faz assim. Então eu vinha com o tempo da Europa. Estava no carro e o Sr. Ricardo ia a conduzir o carro e eu estava com estas perguntas. Sr. Ricardo, mas acha que vai acontecer a guerra? Mas a guerra está iminente, é que já houve aqui indícios, olha os jornais. E ele não me respondia. E eu estava com o tempo da Europa, então estava a demorar muito tempo e então eu continuava a fazer perguntas. E continuava a ver o silêncio. E eu lembrei-me de uma coisa que eu andava a ensinar em vários retiros, que é a escuta profunda, o silêncio e o pinakari, que é uma palavra aborígene que significa escuta profunda. E eu vi aquilo acontecer e disse, é o que ele está a fazer. E passado, 3 minutos, ele responde-me com muita calma. Ok, sabem o que é isso? Sabem o que é isso? Está no ritmo X e pararmos com um outro ritmo e depois darmos conta e dizemos, ups, ok, ajuste, é quase jet lag, né? Ajusta, o ritmo é outro. E o ritmo é tão outro que eu sou detetável pela forma como ando na rua, sabem? As pessoas, olha, está a andar no ritmo, não é o ritmo que nós andamos aqui. Então é tão interessante ver isso. Então, voltando aqui a Moçambique, eu fui fazer um jogo Oásis num momento em que estávamos em plena pandemia na Europa e nos países africanos estava-se a começar a falar sobre contágios e número de pessoas, etc. E quando eu chego, eu vejo muitas pessoas a não usarem máscara, por exemplo. E a não se importarem com isso. E eu estava outra vez com o ritmo da Europa, né? Todo hiper equipado. E eu disse, isto não vai dar certo. Como é que eu vou fazer um jogo Oásis que envolve as pessoas estarem na comunidade, falarem umas com as outras, dançarem, etc., em plena pandemia? Depois havia uma outra situação que estava a acontecer e que ainda está a acontecer em Moçambique, que são os deslocados de Cabo Delgado. Não sei se vocês têm acompanhado, mas em Cabo Delgado tem havido ataques terroristas e são ataques, atrocidades. Então as pessoas fogem de norte para a província mais próxima, que é Nampula, que foi onde eu fiz o jogo Oásis. Então Nampula estava a receber 1000 pessoas por dia. Sabem? Constantemente. E então, este é o contexto em que eu venho para fazer as pessoas sonharem. Pandemia e, ao mesmo tempo, pessoas a fugirem da guerra. E lá está. As pessoas têm saudades da conexão. Quando começamos a falar com as pessoas sobre sonhar, quando começamos a falar com as pessoas, principalmente esta ideia de que não vamos embora amanhã, sabem? Que estamos aqui hoje na sua comunidade, mas que amanhã voltamos outra vez. E depois da manhã voltamos outra vez. Quando a comunidade começou a perceber que era a sério, começou realmente a sonhar com força. Então, em vez de um sonho, nós tínhamos 3 sonhos para realizar em 2 dias. Um dos sonhos era acessível. Eles queriam fazer um parque infantil. E a ideia do jogo Oásis é que tudo o que nós fazemos é sem colocar a mão no bolso, sem colocar dinheiro. Então é com os recursos que já estão na comunidade. Então começa por um olhar de abundância e ver o que é que já existe na comunidade. Aquilo que já está em termos de recursos físicos, mas aquilo que já está lá em termos de dons e qualidades das pessoas. Daquilo que elas já sabem fazer. Então,
um dos sonhos era fazer um parque infantil. E o local do parque infantil era uma antiga lixeira que tinha 10 metros de profundidade. Mas era o ponto de encontro da comunidade, onde as pessoas brincavam. E era onde as pessoas jogavam a bola. Então os jovens disseram, eles querem um parque infantil, mas nós queremos um campo de futebol. E queremos balizas, redes, e nós, bolas. Só é possível se todos colocarem a sua energia. Só é possível se todos trouxerem de si. E nós conseguimos realizar esse sonho. Quando digo nós, fomos nós e a comunidade. Onde é que fomos buscar a madeira? Na loja mais próxima que tem madeira. Compramos? Não, pedimos. Dissemos, vocês fazem parte desta comunidade? Sim, senhora. Esta comunidade sonha ter um campo de futebol. E ela precisa de madeira. Quantas vocês precisam? É a pergunta. Porquê? Porque quando a comunidade sonha a sério, toda a gente quer fazer parte. Quando todos estão alinhados num propósito, todos querem fazer parte. Mas é preciso marcar o campo e é preciso tintas. Onde vende tintas? Tintas sim. Onde é? No centro da cidade. Fomos lá. Quantas latas precisam? Sabem? Quando a comunidade se vê de uma forma alargada, envolvendo as empresas, envolvendo todos os recursos, ela é abundante. Mas havia um sonho mais desafiante, que era, havia uma ponte de madeira mal feita junto a uma escola com 3.000 alunos. E nessa ponte mal feita, quando havia as cheias, morriam crianças e morriam adultos, porque levavam as pessoas. As pessoas eram derrubadas, eram encontradas mais a fundo. Então, houve uma senhora que disse, se vocês querem sonhar a sério, sabem aquela pessoa que vos desafia? Eu disse, é? Vocês realizam sonhos, então se querem a sério, nós queremos uma ponte. E queremos uma ponte a sério, não é uma ponte destas de madeira. E o grupo todo disse, aceitamos o desafio. Mas nós não tínhamos ideia como é que se faz uma ponte. E nem tínhamos ideia onde é que íamos buscar os recursos. Então começámos pelo básico, fomos ver a ponte, depois fomos falar com o engenheiro. E o engenheiro disse, pois, mas em 2 dias vocês devem estar malucos. Então ele deu um orçamento. O orçamento era 480.000 meticais, traduzido em euros. 5.000 euros. E eu disse, já onde é que a gente vai arranjar 5.000 euros? Pois é, mas a gente não desiste. Então começámos com uma estratégia. Primeiro, há um grupo que vai tentar angariar fundos. Como? Fazemos rifa. Rifa do quê? Há uma senhora que tinha muitos presentes para dar aos deslocados no dia da criança, mas nunca entregaram esses presentes. E elas disseram, vocês querem? Queremos. E pegámos nisso e começámos a fazer rifa disso dentro da comunidade. E as equipas vinham e diziam, nós conseguimos 1.000 meticais, conseguimos 500 meticais. Disse, mas essa velocidade não vamos conseguir. Então começámos a ligar aos nossos amigos. Eu liguei para o meu amigo americano. Outro ligou para o seu amigo no Brasil. Estamos a fazer o sonho da comunidade acontecer. Temos X, precisamos de X. Eu fui-me deitar. Às 3 da manhã recebo um plim. Alguém tinha doado 500 euros. Plim! Alguém tinha doado 2.000 euros. E de repente começámos a ter os recursos para fazer a ponte acontecer. No dia em que era para a ponte acontecer, nós tínhamos exatamente o dinheiro e mais um bocadinho. Os sonhos são impossíveis até tentarmos. Precisamos de fazer crer à comunidade que é possível. A imagem que vocês estão a ver aqui é essa ponte. Parece pouca coisa. Parece um bocadinho só. Mas para esta comunidade significou ela voltar a acreditar no poder que ela tem de sonhar e voltar a acreditar no poder do coletivo e da inteligência coletiva. Estes são outros exemplos, não vou ter tempo de falar, mas gostava muito de pontuar o programa Atlantis, que foi uma colaboração que eu fiz com a Violeta Lapa, faz assim a Deus, e é um dos projetos mais extraordinários porque fala sobre educação ecológica, fala sobre literacia oceânica,
e ensinar as crianças das nossas escolas a reconectarem-se com o mar. O que é que me faz sentir profundamente vivo? Todos esses exemplos que vos dei, mas principalmente sentirmos profundamente vivos é uma decisão que tomamos. E é estar presente a cada momento e vivê-lo. Então eu decido como me sentir. Eu escolho quem quero ser, como quero ser. E é também uma aceitação da vida tal como ela é. E fundamentalmente é conspirar com a vida para criarmos condições propícias para mais vida acontecer. Este sou eu no meio desta confusão toda. Este é um paraquedas que foi criado de propósito. É o maior paraquedas que eu já vi na vida, feita de capulana. E peço aqui o nosso técnico para... não precisa. Então pronto, vocês podem ver. Esta é a nossa celebração final, quando conseguimos a ponte. E este é o grupo que teve a participar durante a formação, com algumas pessoas da comunidade. A formação tinha 47 membros. Esta comunidade onde trabalhamos tinha 3.000 pessoas. Obrigado a todos por me escutarem. Bom, muito obrigado, Virgílio, por... acho que foi uma trajetória que nos trouxeste aqui. Não é? E uma trajetória que eu acho que tinha ainda muito mais para contar, mas pronto, fica isto aqui. foram os meus 15 minutos, desculpa. Foram os teus 15 minutos, exato. São ótimos. É a relatividade do tempo, não é? O tempo que depois é plástico. Eu tenho aqui vários pontos sublinhados, apontados, mas eu também não quero tomar o tempo todo e gostava realmente de abrir para a sala e de poder rapidamente Obrigado, acolher, acolher comentários e questões. Mas se calhar vou começar por fazer também para dar algum tempo para que as pessoas possam pensar e organizar também um pouco aquilo que poderão querer partilhar. E que se calhar tem a ver com voltar a esta ideia de sonho. Porque eu acho que ficou aqui muito claro que a questão do sonho no teu trabalho tem uma dimensão muito pragmática, não é? Uhum. E é algo que não está realmente separado daquilo que é o fazer do real. E eu pensei, por exemplo, falaste, por exemplo, na cultura aborígene, que inspirou diretamente o Dragon Dreaming. Uhum. Eu lembro-me há uns anos atrás eu organizei uma conferência com uma pessoa que se chama Ailton Krenak, enfim, do povo Krenak no Brasil, e um filme que ele apresentou chamava-se O Sonho da Terra, que falava também da trajetória dele. Eu na altura nessa conferência também lhe pedi para ele falar sobre o papel dos sonhos, porque os sonhos são estes sítios em várias culturas, se calhar não tanto na nossa, onde temos muito hábito. Isso é só um sonho, não é? Uhum. Isso é só um sonho que estás a sonhar. Isso é quase como se fosse algo que nós separamos, não foi? Uhum. Faltando ao início da tua apresentação, onde apresentas estas duas visões de um mundo separado e um mundo interconectado e interdependente. E nós, nessa perspectiva da separação, nós separamos os sonhos também. Uhum. Mas quando pensamos num mundo interdependente, a questão do sonho está ali, a agir. E lembro-me, por exemplo, dele ter partilhado connosco a questão de ter sonhado com o sítio onde deveria ir morar e demorou 2 anos até encontrar esse sítio, mas encontrou tal como o viu no sonho. Ter-nos falado, ele falou, o povo Krenak foi muito afetado pelo rompimento de uma barragem. Eu penso que foi algo que foi muito falado há uns anos, em 2017, 2016, 2017 houve o rompimento de uma barragem de retenção de águas cheias de químicos, que eram águas que eram usadas na exploração minéria.
E esse arrebentamento da barragem matou o rio, que era o sustento. Matou não, porque um sonho um sonho que uma das pessoas dessa comunidade, da comunidade Krenak, sonhou que mergulhou, que foi ter com o rio, que o rio lhe disse: não, eu não estou morto, eu estou em coma, só. E ela voltou e disse: não, o rio não está morto, o rio está em coma. Isso mudou a forma como a própria comunidade ganhou força para ter esperança para fazer alguma coisa, porque se está morto já não ressuscita, não é? Se está em coma, há algo que talvez se possa ainda fazer. Tinhas aqui o livro de Active Hope, que também está traduzido para português, da Joanna Macy, onde esta questão da esperança ativa, não é? Uma esperança que não é algo de ficarmos ali à espera que algo corra melhor, mas em que nos implicamos para que isso aconteça realmente. Se calhar já estou aqui a falar demais, mas estava a querer sublinhar esse caráter pragmático do sonho, de certa forma, e como é que isso também nos leva ou nos conduz a reconhecer outros modos de conhecer que foram negados. Falaste dos griots, que era a grande... enfim, que são, porque eles ainda existem, alguns. Os grandes historiadores, os grandes guardadores, são contadores de histórias, mas da história também. Portanto, os grandes guardadores da história oral, que foi muito negada também, principalmente na nossa cultura europeia. Criou-se uma série de hierarquias do que é o conhecimento, que de repente o que tu nos trazes aqui, com a cultura griot, com a cultura dos aborígenes, com os quilombos, não é? Com esse conhecimento que foi formado. Nós tivemos também, durante a pandemia, isto está online, uma conferência com o António Bispo dos Santos, que é também o mestre quilombola, que está no nosso espaço mídia. Portanto, podem saber um bocadinho mais do que é isso do fazer quilombo e de como é que esta exigência de liberdade foi também exigiu uma relação com a natureza muito de interdependência, precisamente. Gostava, se calhar, que falasse um bocadinho sobre este processo do que foi a negação de todos estes conhecimentos. E tu agora estás a trazer algo em que já não podemos mais fazer isso, não é? Sim. Ou podemos, mas depois tem consequências, cria um certo tipo de mundo que depois temos de ter consciência se é esse que queremos viver ou se é um outro. Não sei se foi claro. Mas... Sim. Olha, tem vários pontos que eu queria partilhar. Um deles é a importância de, vou usar esta expressão, mas é descolonizar o nosso passado. Há uma ideia que me preocupa, que é a ideia de que tudo o que é moderno é melhor do que aquilo que veio antes. Sabem? Então, isso significa que todos estes conhecimentos são antiquados, são desadequados, são ultrapassados, sabem? E eu fui acompanhando também, mesmo na trajetória da forma como o mundo via os sonhos, e descobri coisas maravilhosas no passado. Os egípcios, por exemplo, tinham templos para sonhar. E quando uma pessoa estava a agir de uma forma desregulada, eles diziam: tu precisas curar o teu sonho. Então levavam a pessoa para estes templos de sonhar. Olhem que bonito isso. E é tão importante sonhar que em muitas outras culturas criava-se a ideia de que quando nós acordamos de manhã, a primeira coisa que fazemos é partilhar o nosso sonho. Então partilhar o nosso sonho é quase como ter um pequeno almoço com toda a comunidade. A comunidade senta-se: o que é que sonhaste hoje? E ao partilhar este sonho, eu estava a tecer comunidade, e estava a tecer um conhecimento coletivo. E essas práticas vêm lá de trás. Eram práticas que são libertadoras,
que criam esse imaginário coletivo de uma comunidade. Eu não quero romantizar também o passado ou as culturas indígenas ou qualquer outra cultura que nós interpretamos como afastada da evolução ou afastada da sociedade. Eu não quero dizer que elas eram perfeitas e que tudo era perfeito antigamente. Mas eu acho que precisamos de trazer a lente da integração do conhecimento. E um Soba, numa aldeia africana, ele não é menos inteligente do que uma pessoa que fez um doutoramento. Mas ainda estamos com esta dúvida hoje. E precisamos diluir essa ideia, porque o conhecimento é só uma forma de olharmos para uma coisa que eu acho que é ainda antes da sabedoria. Para mim a sabedoria é muito mais, é maior. E o que nós estamos sedentos às vezes é de sabedoria. Temos muita informação. Vocês vão ao Google e acedem a milhares de coisas, milhares de assuntos. Hoje a nossa dificuldade é tomar decisão, basicamente. Decidir onde presto atenção, porque vem muita informação. Mas dado informação não é conhecimento. E também não é sabedoria. Então eu ter acesso a muita informação, eu posso até ter feito um doutoramento num assunto e concluir que não sei nada disto mesmo. Eu acho que a sabedoria tem um lugar que vem numa corrente de prática refletida, que depois vem a teoria, que depois vem a prática, depois é partilhada com outra, é comparada com outra e cria esse conhecimento. Então eu quero desmistificar a ideia, por exemplo, da oralidade. Sabem? Como se a oralidade fosse uma coisa inferior à escrita. Uma aldeia africana onde valorizam muito a oralidade. Como se a oralidade fosse uma coisa pequena, que não importasse. Então, quando eu falo nesta ideia de descolonizar o passado, é que estas conversas têm que vir para o centro. Lentamente começamos a olhar para a ciência, a testar estas coisas, sabem? A validar estas coisas, a dizer, afinal é verdade, afinal funciona, sabem? E colocam um monge com uma data de fios, comprova-se que ele consegue meditar e fica mais feliz. Mas só é porque metemos os nossos fios e comprovamos com a ciência. Acho que precisamos dar um salto, um leap of faith, sabe? Um salto de confiar que toda essa sabedoria ela é válida e talvez tão válida como qualquer coisa que foi comprovada cientificamente. E que talvez os nossos avós são muito mais universidades do que nós pensamos. Eu não sei se estou a responder àquilo que tu estás a perguntar, mas para mim é tão essencial quando eu falo em buscar a sabedoria dos aborígenes australianos, não é para olharmos para eles como a sociedade perfeita, mas é para olharmos para uma humanidade que nós fomos esquecendo. Para qualidades, para competências, para coisas que fomos esquecendo porque o nosso olhar virou para um outro lado. Virou para a tecnologia, para a aceleração, para todas essas coisas que estamos a ser bombardeados e esquecemos de parar e dizer assim, e o que é que isso está a fazer ao meu corpo? E como é que eu estou a sentir estas coisas no meu ser? E como é que eu estou a ser melhor ser humano por causa dessas coisas que me estão a ser colocadas à frente? Seja o iPhone, seja o iPad, seja... Como é que eu estou a ser melhor pessoa? E voltando ao nosso tema, como é que eu estou a ser mais vivo por causa disso? Obrigada. Eu, se calhar, vou já convidar quem desse lado tenha alguma questão a colocar. Ou... Aqui já. Sim. Obrigada. Está ligado? Obrigada, Virgílio. Eu conheci-te como W, o rapper, depois em projetos de inovação social na EDP. E houve toda uma trajetória para os teus próprios projetos,
em conjunto sempre com muita gente. Tinhas ali um mote que era o trabalho que reconecta. Podes-nos falar um bocadinho mais do que isso, mais sobre isso? Sim. A partir da tua própria experiência, porque tens uma trajetória de reconexão também em vários círculos. Sim. Obrigada. Sim. Obrigado pela pergunta. Este nome foi polémico em algum momento, mas vem da ideia de que nós, como seres humanos, desconectamos da natureza e desconectamos de nós próprios. Todo este movimento de self-made man, o homem de sucesso que conseguiu tudo sozinho, que foi sendo alimentado na nossa sociedade, desconectou-nos uns dos outros. O self-made man não faz nada sozinho, tem uma equipa inteira por trás. Existem fios invisíveis que não estão a ser reconhecidos no momento de receber o prémio. Então há uma desconexão a esse nível. Mas também há uma desconexão do planeta, da natureza, de todos os seres vivos, quando não nos importamos com a destruição da floresta amazónica, por exemplo. Ou quando não nos importamos que se cometem injustiças. Precisamos reconectar-nos com essa ideia de que somos natureza e que somos uma humanidade inteira. E a polémica foi, alguém disse, mas nós nunca tivemos desconectados, porque é que a senhora Joanna Macy quer reconectar uma coisa que nunca esteve desconectada? E ela respondeu, sim, de facto é verdade, nunca estivemos desconectados. Mas a nossa mente, o nosso pensamento, fez acreditar que sim. Porque é pela mente que nós queremos a desconexão. Porque o nosso corpo nunca se esqueceu disso. Dessa conexão. O trabalho que reconecta tem várias práticas, segue um percurso que começa com a gratidão e depois vai para um outro passo que é honrar a dor. E o passo seguinte desse caminho é ver com novos olhos. E o último passo chama-se avançar. E esse percurso é feito durante os retiros. Nós começamos com a gratidão, porque a gratidão é revolucionária. Apreciar a nós próprios, apreciar aquilo que temos, apreciar a vida que temos é revolucionária. É por causa da gratidão, quando nós estamos gratos, quando realmente nos apreciamos, nós não caímos na rasteira dos anúncios de televisão, sabem? Sabem aqueles anúncios que dizem, se quer ficar mais bonita, compre esta marca, sabem? Para ser realmente um homem feliz, precisa desta gravata, sabem? Então é como se nós estivéssemos em escassez constantemente e só nos tornamos realmente bons, vivos, quando compramos aquele produto. Então a gratidão é revolucionária por causa disso, porque tira-nos desse campo de escassez. Apreciamos aquilo que já temos e já somos. E começa com a gratidão porque o caminho que vamos fazer é tão árduo, é tão duro, que precisamos de munir-nos de uma energia forte para fazermos essa caminhada. Porque, como vos disse, o passo seguinte é honrar a dor. E é a dor que sentimos pela destruição do planeta. E para sentirmos essa dor toda, temos que vir munidos, com espaço para ela ser acolhida. Bom, e depois segue o passo a seguir a honrar a dor, depois da tristeza, nós conseguimos ver com novos olhos. E ver com novos olhos é ver possibilidades, ver alternativas, pensar sonhos novos de como fazer diferente. E o último passo é colocar na prática. Depois de eu ver com novos olhos as coisas, depois de ter uma nova percepção, que ações eu posso criar que reconectam as pessoas com a vida, com a natureza e com a sociedade como um todo. E principalmente que as reconecta com elas próprias. Num retiro do trabalho que reconecta, há muita gente que tem ahás, sabem? Tive uma ideia, eu tenho um projeto. E há vários projetos que nasceram em retiros. Sabem? Parcerias que nasceram nos retiros. Não é? Não sei, tenho aqui 2 cúmplices que quiserem falar sobre isso. Partilhem, mas assim, para não ocupar o tempo todo a explicar, eu ficaria por aqui. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim. Não sei se alguém querá partilhar. Sobre o trabalho que reconecta,
vossa experiência. Olha, está ali. Olá, Virgílio. Olá. Que honra estar aqui a ouvir-te. Bom, isto é complicado falar do teu trabalho. Complicado porque é profundo e é importante na minha vida e em tudo o que tenho vindo a partir daí. E sem dúvida que participar neste retiro, que já lá vão 2, não é? De trabalho que reconecta, que emergiu muito mais de sonhos que vieram a partir daí. E parcerias, temos aqui uma parceria também Sim. com o Renato, mas realmente expande o olhar e o sentir e essa escuta e relação com a natureza. E o programa Atlantis nasceu muito deste teu trabalho, o integrar as ferramentas e vivê-las na prática, o Dragon Dreaming e atravessar esses dragões e ajudar as pessoas a relembrar os sonhos. Então estou assim muito grata por partilhares estas inspirações e que muitas pessoas vivam na prática estas ferramentas que são preciosas e grandes chaves de transformação e de expansão de vida. Obrigada. Obrigado. Eu posso fazer uma proposta? Sim. É assim, eu tenho estado aqui a falar, vocês têm estado muito quietinhos. Então, eu quero fazer uma proposta de fazermos uma dinâmica juntos. Aceitam? Sim ou não? Sim. Ok. Implica mexerem-se, falarem uns com os outros. Tudo bem? Sim. Ok. Nós estamos aqui a falar de gratidão. E a gratidão, como um conceito, às vezes fica-nos longe. Mas como algo partilhado e vivido, tem outra qualidade. Eu quero que vocês notem como é que vocês estão agora. Façam um check-in no vosso corpo, assim, de norte a sul, acima e abaixo, e sintam como é que vocês estão agora. E depois façam a mesma coisa depois de terem feito este exercício, para verem o que é que notam de diferença. Pode ser? Eu vou mostrar um slide com... eu posso fazer daqui, não é? Tecnologias. Fantástico. Estão a ver? Frases incompletas. Esta é uma das práticas que nós fazemos num retiro do trabalho que reconecta. Não pensem muito agora em ler. Enquanto têm uma dupla, vão fazer uma dupla com alguém. Se acharem que já estão fartos de estar sentados ao lado da pessoa em questão, mudem de lugar. Está bem? Há a possibilidade de mudarem de lugar. Têm a oportunidade de fazerem agora. Mas a ideia é vocês estarem em duplas ou triplas. Ok? Primeira parte. Leiam estas frases incompletas e respondam para vocês próprios. Ok? A primeira. Alguma das coisas que eu adoro sobre estar vivo na Terra, no planeta Terra, são... Vocês pensam para vocês. O que é que vocês realmente adoram sobre estar vivo neste planeta? Para vocês próprios. Ok? Segunda. Um lugar que era mágico para mim quando eu era criança. Que lugar era esse? O que é que acontecia? E porquê é que ele era mágico? Tu também podes participar nesta. Tá? Podes. Terceira. As minhas atividades favoritas incluem... Vocês dizem o que é para vocês. Alguém que me ajudou a acreditar em mim é... ou foi? Já estás a responder, não vale. E a última, algumas das coisas que eu aprecio em mim são. Então este é o convite. Primeiro, respondam para vocês. 2 minutos, chega? 5? Tu é que sabes. Ainda temos um bocadinho. Temos tempo? Temos. Temos tempo! Um bocadinho. 2 minutos para vocês cogitarem. Eu vou fazer com a Liliana, por isso não pensem que eu vou estar à espera. Mas todos nos vão ouvir. Pois é, estão-nos a ouvir. Não podemos. Está bem, pronto. Então, 2 minutinhos para vocês pensarem como é que vocês responderiam isto. E a segunda parte é que vocês vão partilhar com a pessoa que está ao vosso lado e essa pessoa também vai partilhar. Partilhem o que quiserem, tá? Mas é o momento de nós criarmos uma comunidade temporária e vocês conversarem uns com os outros. Sobre gratidão. Coisas que eu estou grato na vida.
Formem já as duplas e triplas, tá? Quando não der dupla, é tripla. Se quiserem mexer, mudar de lugar, também façam. Não deixem ninguém sozinho, sabem? Ninguém fica sozinho. Tem que ultrapassar a barreira do desconforto. Ninguém fica... Não pode ficar... estão a fazer? Yes, pronto. Aí na regi também podem fazer, aí dentro, também aí atrás, também podem fazer. Chamem aí o colega. Todo mundo tem que fazer. Podem começar a conversar então, se já comecem a trocar. Ok, passou um minuto, agora tá? Muito bem. Lembrem-se que eu pedi para vocês verem como é que estava o vosso corpo no início. Agora notem como é que vocês estão. Façam outra vez o scan. Assim, sentir a energia do corpo, como é que estão. Vivos. Mais vivos. Há uns que ainda não pararam, acreditam nisto? Já acabou o tempo. Bom, é irresistível, não é? Agora tenho que abrandar. Muito bem. Eu queria só, em jeito de pipoca, ouvir como foi esta experiência. Uma ou duas vozes, só para nós captarmos, não dá para ouvir todos, mas quem tiver coragem de levantar o braço, só para dizer como é que foi esta coisa ali acima. Sim. Foi ótima. Foi fantástica. Melhor ainda quando chamamos a Isabel para se juntar a nós. Ficou ainda mais sublime. Eu já lhe deixo passar, deixe-me só. Muito bem. Mas foi ótima. E obrigada. Obrigado. Ali. Boa tarde a todos. Eu confesso que eu fiquei um pouco intimidado. Será que vão me aceitar ou não? Mas pronto, vou tentar mesmo assim. Quando eu fiz assim, já estava quase, eu acho que estava a pensar o mesmo. Quando fiz assim, pronto, já aceitou e tal. E formamos aqui uma tripla e foi fantástica. Até tínhamos muita coisa ainda para conversar e pronto, mas é mesmo assim. Boa. Precisava mais tempo, não é? Sim. Bom, isto que vocês experienciaram aqui é um pouco daquilo que eu estava a falar. De despertarmos para aquilo que nos torna humanos e o chão comum. Esta ideia não é uma ideia para ficar aqui entre nós. Esta é uma ideia que eu gostava que se tornasse um movimento. Que as pessoas se lembrassem o que é que me faz sentir vivo. E revolucionassem os espaços onde estão. Para trazer vida para dentro desses espaços. Então, uma coisa que eu faço é journaling, sabem? Eu vou escrevendo assim. E sempre quando eu noto que estou a sentir-me vivo, eu aponto isso e digo o que é que aconteceu. E o bonito disso é que chegando ao final da semana, ao final de um mês, nós começamos a olhar para aquilo como, uau, a minha existência neste planeta não foi uma passagem. Eu estive lá e estive vivo. Há um provérbio africano que diz assim, espero quando a morte te encontrar, te encontre vivo. Te encontre vivo. Sabem? Sabem o que quer dizer isto? É que nós tenhamos sentido vivo várias vezes durante a nossa existência. Feito coisas que nos fizeram sentirmos vivos. E sentir vivo não é um ato egoísta. É um ato para acordar um sistema inteiro. Para acordar uma comunidade inteira. Sabem quando vocês estão com alguém que se sente vivo, o que é que acontece? É contagiante. Vocês ficam, mas o quê? Mas o que foi que aconteceu? Eu vi o pôr do sol brutal. E pode ser uma coisa muito simples. Não é? Então sentir vivo é uma coisa que é para partilhar, tal como os sonhos. É para irmos registando, para lembrarmos que talvez o sítio onde nós estamos agora não está-nos a fazer sentir vivos. Sabem que está a haver um movimento inteiro, depois desta pandemia, de gente a despedir-se do trabalho? Está a haver isso acontecer no mundo. Chama-se walkout.
pessoas estão a dizer, cansei. Não dá mais. E este cansei é lembrarem-se, durante a pandemia, durante o não estar nesse ruído, o que é que os faz sentir vivos. O que é que os reconecta com a sua essência. E dizerem, isto já não me serve. Eu teria muito mais a dizer sobre isto. Mas agora estou... tempo. Claro. Pronto. Mas nós não vamos daqui embora sem um pé de dança. Vamos embora. Não vale dizer eu não sei dançar, sabem? Essa coisa de mas eu não... Toda a gente dança, ok? Bota mais alto isso, vá lá. Toda a gente. Mais alto. Bora. Mexa os braços, mexa o corpo.